Calma que esse vídeo não é só cagação de regra, tá? Afinal de contas, quem nunca fez uma fezinha, não é mesmo? Me responde aí, você recusaria um contrato de R$1 milhão se fosse influenciador pra divulgar aí durante um mês uma casa de jogos online? Uma reportagem recente da revista Piauí falou sobre os cachês multimilionários que influenciadores e famosos recebem para promover a jogatina online. E claro, ganhar muito dinheiro com isso. Cada um, galera, eu penso, sabe ou pelo menos deveria saber o que faz da vida, não é? Deve até ter alguém aí louco, eu aposto, pra comentar. Ali é criança, né? Cada um joga, se quer jogar, joga, se não quer, não joga, tá tudo certo. Mas eu diria que no mínimo vale uma reflexão sobre o tema. Você já pensou sua mãe ou seu pai perde tudo que você ia herdar no jogo online? Já aconteceu isso aí, ó. Diversas vezes, tá? O vício, galera, pode acontecer em qualquer tipo de jogo, dos mais reais, digamos, aos mais completamente furados. Do tipo assim, vou acertar quando o gráfico sobe ou quando ele cai. Tem algoritmo por trás disso tudo, meu. Bom, nesse cenário aí, galera, eu diria perigoso, que tem de um lado aí pessoas influenciáveis por diversos fatores das vidas privadas dela, particulares, não é? Como, por exemplo, necessidade de grana rápida, desconhecimento tecnológico, pessoas que não fazem ideia do que eu acabei de falar aí do algoritmo, que existe um algoritmo rodando ali nesses joguinhos milagrosos, determinando quando se ganha e quando se perde. E é óbvio, não preciso nem dizer, que mais se perde do que ganha, senão não existia esses contratos multimilionários aí, não é? E do outro lado você tem os influenciadores, os famosos, muitas vezes inclusive alguns deles saem do nada e se tornam milionários com a internet. Então eles passam a vender promessas, também, por que não, de dinheiro rápido, fácil. Tudo isso embrulhado na própria suposta história de vida e crenças deles. É bem convincente, viu? Eu garanto. Imagina aí, para ganhar uma renda extra, como alguns dizem, basta acertar quando o gráfico sobe ou desce, quando o aviãozinho para durante a decolagem, ou qualquer outra coisa desse gênero aí. Mano, é um programa de computador. Não é um cara e coroa que você bate a moeda pra cima e você vai depender única e exclusivamente da sorte. Isso não é garantia de nada, você pode se ferrar também, mas pelo menos é, digamos, analógico. O que eu sei é que é tentador. E nessa dualidade aí de influência e desejo, existe um match perfeito, não é? Ou como diria também o personagem Vincentão, de O Alto da Compadecida, Ele tá doido pra morrer, eu tô doidinho pra matar, vai dar certinho. mas tenha certeza, galera, de que o vício não se instala só no necessitado, viu? Pessoas que vivem aí momentos de estabilidade financeira também acabam perdendo muito. E como exemplo, eu posso citar aqui uma cozinheira, que não convém expor, mas ela tá aí numa matéria do G1, que disse ter perdido R$80 mil assim, ó, em poucos dias. Olha o que ela disse. Eu acordava de madrugada pra jogar, ganhava, mas rapidamente a ganância me dominava e eu não parava até perder tudo. Parece que tudo sobre esse tema se resume a isso, não é? Ó, galera, dizem aí as fontes que o Brasil é campeão mundial da jogatina online. Um país com uma população que ama fazer uma fezinha, que inventou o jogo do bicho e onde alguns idosos, terceira idade, deixam as aposentadorias nos bingos clandestinos. E ó, eu vou relembrar aqui ainda que uns 4 anos atrás, a grande oportunidade de ganhar uma renda extra era o lance de entrar em investimentos malucos do tipo boi gordo ou fazenda de avestruz. Na verdade, é uma pirâmide financeira que recrutava participantes que iriam aportando dinheiro e chamando novos integrantes para o grupo. Conforme a base aumentava, os mais antigos no grupo recebiam recursos dos que entravam mais recentemente. Porém, como não existia nenhum produto ou serviço realizado, era só o dinheiro passando de uma mão para outra e esses castelos de areia não permaneciam muito tempo em pé. Deu cadeia para muita gente isso aí, viu? Mas os tempos mudaram e hoje o lance de ficar milionário é no mundo digital. As bets, que são apostas em inglês, são adaptações digitais de videogames ou de caça-níqueis de cassinos. E uma das maneiras deles conquistarem adeptos é a falsa ideia de que tudo depende da habilidade do jogador, quando na verdade mesmo depende da sorte, ou seja, fatores totalmente aleatórios produzem os resultados. Sem falar aqueles esqueminha que eu comentei lá, né? De tipo assim, a cada 15 um ganha, depois a cada 30 outro ganha. Não é? Pelo amor de Deus, né? Mas vamos aos fatos, tá? As estatísticas. Apenas entre janeiro e agosto de 2024, uns 24 milhões de brasileiros apostaram na sorte ou azar, um total aí de 20,8 bilhões de reais por mês nas bets.
E na continha aqui de padeiro, cada um deve ter gastado aí R$1.000 por mês. Os dados são do Banco Central com base apenas nas transações com pagamentos via Pix. Pois se o camarada realizou o pagamento com cartões de débito e crédito, aí a circulação desse dinheiro fica fora do radar. O negócio é tão maluco que o governo sabe que R$3 bilhões foram repassados do Bolsa Família para as bets. Pensa bem, o cidadão dependendo de recursos federais para sobreviver, ele vai lá e joga. E não é pouca gente não, tá, galera? Corresponde aí uns 23% dos beneficiados. Claro que deve ter, sim, gente que é totalmente desmiolada, que vai lá e gasta o que não pode, e também outras aí que são bem espertinhas, não é? Mas, resumindo aí, são 23% dos beneficiados, que na verdade são viciados. Rima triste, mas verdadeira. Isso é uma vergonha. Mas então onde entra aí será o papel dos influenciadores como figuras públicas que muitas vezes moldam opiniões, não é? Definem muitos rumos. Todo mundo já ouviu falar que a propaganda é a alma do negócio. No nosso peito bate um alvo muito fácil. Pois é. Essa verdade continua valendo na era digital. Alguém precisa falar bem dos jogos de apostas para atrair novos jogadores, vocês concordam? Aqui está o pulo do gato. Não adianta qualquer Zé Ninguém aí desconhecido ou sem credibilidade falar bem das bets. Aí não vai dar em nada. Para seduzir novos apostadores, obviamente são usados nas publicidades famosos e influenciadores. São eles que se engajam aí pessoalmente na mensagem. Falam como se o padrão de vida deles, muito luxo e ostentação, fosse o resultado de algumas apostas que eles mesmos fizeram. A gente já ouviu também que dinheiro gera dinheiro. Aí é só vocês pensarem quem eram os convidados para ir, por exemplo, para a Ilha de Caras. Só os famosinhos, não é? Mesma coisa. Pessoas conhecidas do público, jovens e bonitos, são eles que recebem cachês milionários para promoverem as apostas. Inclusive, dizem as fontes aí, matérias que ficaram super famosas recentemente, que os pagamentos que esse povo recebe ultrapassa tudo que se conhecia em termos de grana em campanhas publicitárias. E se vocês olharem dos últimos anos pra cá, tipo uns 4, 5 anos pra cá, as bets têm tomado conta de tudo, né? Patrocínio de time de futebol, patrocínios assim multimilionários, uma coisa surreal. Inclusive eu lembrei aqui de um exemplo bom pra nossa análise, o cigarro. Foi em 2011 que as propagandas de cigarro deixaram de ser apresentadas na televisão. Antes disso, elas bombavam com cenários e músicas maravilhosas, gente bonita, esportes radicais. Só o lado bom da vida que ficava melhor ainda com as pessoas fumando. Celebridades como Frank Sinatra fizeram publicidade direta para marcas de cigarro. Também as presenças de fumantes nas produções de Hollywood. Não só de Hollywood, cinema independente, tudo. Vocês já repararam que todo filme tem um cara fumando? E é sempre numa cena assim meio, como eu vou dizer, poética, né? O cara tá lá no bar, assim, meio tristão, fumaceira do caramba. Eles passam... aquilo ali é uma propaganda indireta, uma mensagem subliminar pro seu cérebro que fala, fumar é da hora. Vai dizer que você nunca conheceu alguém aí, seu pai, seu avô, seu tio, prima, qualquer pessoa da sua família que começou a fumar, por exemplo, lá nos anos 80 porque via o Axl Rose fumando? É toda uma questão de marketing subliminar, galera. Só exemplos aqui, tá? Vocês sabem do que eu tô falando. E tudo isso aconteceu até o glamour desaparecer com a morte do cowboy de Marlboro. A mentalidade de prevenção à saúde pública prevaleceu, enfim. Assim, esse tipo de publicidade foi banida e aparecem mensagens obrigatórias nos maços de cigarro e outros derivados do tabaco sobre os seus aspectos prejudiciais. Vício é um negócio complexo, né, galera? Mas quem não é e olha aquela imagem de um pé necrosado no maço de cigarro, dá medo. Outra coisa, a publicidade de bebida alcoólica também foi regulamentada. Ou seja, galera, as propagandas tiveram de ser modificadas e sempre se recomenda beba com moderação se dirigir, não beba, etc, etc. O dilema entre liberdade pessoal, que é aquilo que eu falo sempre, né? Cada um faz o que quer, e a responsabilidade social. E aí tá o ponto-chave, não é? É moral, é ético, né? Fazer aí, incentivar uma coisa que você sabe que pode destruir vidas. Relembrando a perguntinha primeira que eu fiz lá, você pegar 1 milhão na mão aí pra falar um mês sobre essas casas de aposta aí? Dá pra comparar jogos eletrônicos com as bets de jogos comuns de futebol, basquete, etc? Sabe o exemplo que eu dei lá do Real Madrid 2, PSG 0? Pois é. Até pode ter manipulação, inclusive recentemente aí teve um caso, uma investigação aí que envolvia um jogador de futebol, né, famosão da seleção brasileira, mas a
probabilidade, vocês não acham que é menor de fraude? Eu não colocaria minha mão no fogo, até porque tem a CPI de manipulação e resultados de jogos, né? Mas eu colocaria menos ainda nesses joguinhos eletrônicos que muitas vezes têm algoritmos próprios. E sem dar nome aos bois, mas eu acho que vocês já sabem, conforme publicado então pela imprensa, o negócio é o seguinte, galera, a pessoa aí que faz a publicidade, além do cachê, que certamente já é bem alto, acaba ganhando 30% das perdas que seus seguidores tiveram nos jogos. Trocando em miúdos é o seguinte, galera, as pessoas que clicavam no link do joguinho que era divulgado pelo influenciador, faziam um cadastro, apostavam, como exemplo, a pessoa apostava lá R$100, aí caso perdesse toda essa grana aí, R$30 ficava com o influenciador que fez a postagem. E esse valor aí então, que é considerado como uma taxa de sucesso barra eficiência para o influenciador e para a casa de aposta, o site aí, é o prejuízo, claro, do jogador. Agora eu vou relembrar para vocês que pelo Banco Central, só em Pix, 22 milhões de pessoas jogaram e o valor movimentado foi de 20 bilhões, tá? Pois é, uma fatia desse bolo aí, mesmo que pequena, dá mais lucro que a Fazenda, que o BBB, que o OnlyFans, não é? E sobre a responsabilidade pessoal dos garotos e garotas de propaganda, eles atuam como intermediários entre empresas e consumidores. Por isso, inclusive, incide sim sobre eles as regras do Código de Defesa do Consumidor. Se algum consumidor, apostador no caso, perder ou se sentir lesado, tá? Pelo artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, vejam, toda informação ou publicidade suficientemente precisa veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados obriga, responsabiliza o fornecedor que a fizer veicular. Então, pela lei, no mínimo os influenciadores devem demonstrar responsabilidade social, que seria informar claramente que as pessoas terão uma renda extra ao jogar. Porém, existe o risco das perdas, e como existe, não é? E vale ressaltar também que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, no passado, já reconheceu a responsabilidade de intermediários em casos de publicidade enganosa e abusiva. O intermediador que promove produto ou serviço, assumindo o papel de fornecer na relação de consumo, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Ou seja, galerinha, consumidores que se sentirem lesados por participar de jogos nos sites de apostas podem ingressar com ação judicial em desfavor dos influenciadores digitais, pois esses têm participação direta nos ganhos da empresa de apostas. E só acrescentando um exemplo aqui curioso para vocês, que a Gisele Bündchen sofreu uma ação multimilionária esses tempos atrás, tá? Após seu envolvimento em uma suposta pirâmide financeira. Isso tudo tá conforme a colunista do Metrópole, a Fábia Oliveira. Os advogados acusam a supermodelo de ter influenciado milhares de pessoas a transferirem ativos para as empresas FTX e a Alameda Research. Essa FTX, galera, foi anunciada como uma maneira segura e fácil para comprar e vender criptomoedas. Nesse caso, a nossa Gisele, que fez o papel de embaixadora da FTX, receberia cachês astronômicos pelo seu papel de influencer e também lucraria por ser dona de uma fatia significativa de cotas sociais da empresa. Esse processo estaria rolando desde o segundo semestre de 2024 e é um alerta sobre as responsabilidades dos anunciantes de produtos e serviços que possam de alguma maneira lesar os consumidores. E quem lembra aí que em 2017 o Tony Ramos rompeu o contrato com a Friboi JBS? Pois é, galera, segundo o portal G1, na época, o ator global disse em entrevista que ele foi surpreendido como todo mundo pela crise institucional, gerada então pela delação dos controladores da JBS. Por isso, ele entendia que a parceria com a marca era incômoda. Mas voltando aqui ao assunto das bets, quem resista, tá? O jornal O Globo fez uma reportagem interessante sobre pessoas que se negaram a influenciar seus seguidores. Um deles foi o Rafael Lange Severino, o famoso Selbit. Ele que já é bem antigo aqui na internet como youtuber, streamer também. Ele tem quase 7 milhões de inscritos em seu canal. Gente, digamos, pra caramba pra influenciar, né? Jogar e perder. Ao mesmo tempo que ele estivesse lucrando, mas ele resistiu. A empresa Blaze foi uma das que ofereceu a ele uma proposta de campanha publicitária, um valor aí em torno de 6 milhões de reais, segundo o próprio Selbit, para que ele divulgasse o site de cassino online por meio de suas redes sociais. Aí seria tipo uma simples live no canal dele, onde ele fazia ali algumas apostas. Recusei propostas milionárias, de muitos milhões de reais, de cassino. Eu me recuso. Eu recusei propostas de 5 milhões, 6 milhões de reais. Porque
Não é o que eu quero expor às pessoas que me assistem. Eu não quero. O youtuber Daniel Penin foi mais além e ele produziu um documentário que denunciou a plataforma Blazers de pagar influencers como Neymar, Felipe Neto, VTube com as quantias perdidas por usuários da plataforma, além de não honrar os prêmios de apostas vencedoras. Inclusive, esse negócio de não pagar aí é uma das coisas que estão aí nas normativas, nas regulamentações das casas de apostas aqui no Brasil, tá? Que as casas devem pagar o cara que ganha lá dentro aí de um intervalo de minutos. Bom, aí cada contrato desse que eu tava falando pode ser diferente, tá? Segundo o Penin, os influenciadores digitais são pagos mediante valores fixos que podem variar de 100 mil reais até 50 milhões, ou percentuais de comissão relacionados aos cliques dos seguidores nos links que eles disponibilizam aí nos perfis. De qualquer maneira, diferente de quem aposta, para aqueles que divulgam as bets, o lucro é certo. Outro exemplo aqui pro youtuber Pedro Orochi, o Orochinho, a proposta foi de 900 mil reais para ele compartilhar por 3 meses vídeos falando sobre o site de apostas. Eu acho que era pra divulgar o bagulho por uns 3, 4 meses, pra ganhar, acho que 900 mil. Apesar disso, ele recusou. Nas palavras dele mesmo, Mano, até pensei, mano, assim, eu acho errado, mas querendo ou não, já ia dar pra fazer a inteira lá, já ia conseguir comprar meu apartamento. Mas não vale a pena, mano, porque é com certeza se você divulga esse bagulho, muitas pessoas vão... tem uma história que talvez muitos conheçam. Na verdade, um conto ficcional escrito pelo Richard Matheson, cara que é o autor de umas baitas histórias que chegaram no cinema. Mas o conto que se relaciona com os evidentes aspectos morais e éticos desse assunto aqui se chama A Caixa, que também virou filme. Em resumo, galera, ele fala sobre a possibilidade de uma pessoa ganhar uma imensa fortuna, bastando para isso apertar um botão de uma caixa. Porém, ao pressionar esse botão, essa pessoa também estaria provocando a morte de alguém em algum lugar. A pergunta que fica é: você apertaria esse botão ou não?